E é difícil, né? É difícil você Não, é arrumar, difícil, assim, casa, qualquer lugar, né, pode pegar fogo. Tum, já vai começar. Tom, o MRG. Tom, feito pra você. Bom dia! Boa tarde! Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras e senhores. Olha aí, senhor Beto, quando tem grito, é porque tem treta, né? E quando você grita, eu fico pensando justamente em algo que sempre chama minha atenção na televisão e eu imagino que vocês também. Se tem bombeiro entrando em prédio pegando fogo. Se tem crime bizarro sendo solucionado, médico procurando doenças bizarras também, esquisitas, que será que ele tem? Eu fico grudado na televisão. Eita, ferro. Eu queria, se me permitir, você fez uma entrada linda, maravilhosa, você fez aí o seu trabalho e eu vou atrapalhá-lo. Mas olha o Diogo, Gaveta, dá um foco. O Diogo, você tá bonito hoje, cara. Tô bonito? Olha só, Afonso, tô notando isso aqui, tá bonito, que Diogo. isso, cara. Mas você sabe que se estivéssemos em Law and Order, o Diogo seria o principal suspeito. Eu gosto muito também que é o seguinte, a pessoa chega no trabalho do jogo. Vamos dizer, o jogo é Twitcher também, né? Além de MRG, seria Twitcher. E aí chega lá a Olivia, chega lá o Ice-T, aí fala, ô, tudo bem e tal, queremos conversar com você, blá, blá, blá. E aí, normalmente o suspeito, ele nunca para, tipo assim, claro, vamos conversar, né? Ele fala, tipo assim, claro, se você não se incomoda, vem andando comigo que eu preciso continuar trabalhando. E aí eles sempre ficam andando pelo trabalho da pessoa. E aí que você percebe, se será que esse cara tá disfarçando, tá nervoso? Ué, ia ser meio confuso aqui, porque eu provavelmente ia ficar rodando na cadeira, que não tem muito espaço. Eu ia ficar girando. Tipo... Engraçado, você falou do Ice-T, né, que foi um grande e longo, né, de muitas temporadas aí, personagem de Law and Order. E aí eu não tinha me ligado que é o cara que começou a carreira com a galera do Fuck the Police. Depois cantou I'm a Natural Born Killer. E aí no fim de carreira falou, não, agora eu vou ser policial, tá tranquilo. E ele pediu, sabia? Ele que pediu pra participar da série, que ele se amarrou pra... era pra ser uma coisa de convidado, como eles fazem às vezes, né? Traz umas pessoas assim mais conhecidas pra fazer uma ponta, pra ser um criminoso e tal. E aí ele falou, cara, me arruma um emprego aí fixo, porque eu gosto muito de Law and Order. Maneiro, acho maneiro. Isso é interessante porque faz a gente pensar no que realmente precisa pra se fazer uma série de investigação. Didi, se tem alguém que sabe responder essa pergunta, é justamente quem faz muito bem a turminha do Universal TV. Que tá com novidade, Betão. Cara, o Afonso, ele ama Law and Order, assim, desde que quem ouve o MRG desde o começo, ouve falar sobre Law and Order. Quem ouve o MRG desde o começo, ouve falar sobre as histórias de bombeiros de Braguinha. E eu vou falar pra vocês que eu tenho uma paixão guardadinha há uns 8 anos, que eu acompanho o senhor Tom Selleck em Blue Bloods aí, que é a série de policiais nova-iorquinos que eu amo. Exatamente, porque o Universal TV tem essas séries que a gente ama e que você que está aqui conosco no MRG também pode acompanhar. Se liga só, nas segundas de Chicago tem Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD. Meu coração é de Severide, também conhecido como Severino, o bombeiro mais lindo da televisão. É bonitão. Yeah. 100%. E nas terças da lei temos Law and Order e SVU. Já na noite FBI, FBI International e FBI Most Wanted. Agora, se você quiser entrar no meu time e ver um bigode bonito de verdade, um bigodão de respeito, papai de família, você veja Blue Bloods ali, que é espetacular. Porque, Didi, Betão, só o Universal TV traz as séries que te movem. Então não perca 9 times, 4 noites e 1 propósito. I sometimes question your advice, but I never dismiss it. Esse fascínio, eu quero saber de vocês dois. São profissões, né? O investigador, né? A investigadora médica, os enfermeiros, evidentemente, ali dos hospitais, o bombeiro. Investigadores, não secretos, mas agentes investigativos, assim. Da polícia. São profissões que, além de grande coragem,
né? Às vezes o pessoal fala, eu sou muito crítico quando a pessoa fala, os heróis, não sei o que, mostra uma celebridade, alguém faz um negócio assim, porque é uma grande heroína. Meu irmão, a heroína pra mim é médica, entendeu? Trabalhou agora ali nos hospitais, tudo com pouco recurso. Pra mim é bombeiro que entra no hospital pegando fogo pra tirar criança, tirar cachorrinho. É essa galera, brother. E pra mim eu acho que é isso que a gente fica tão fascinado com essas profissões que exigem que você se coloque muito em segundo lugar pra que você ajude a consertar ali a sociedade. Parabéns, Afonso. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Esse tipo de série que é foda, como é uma constante na nossa vida, né? A gente vê várias séries diferentes, séries criativas, séries originais, mas no fim das contas, a sensação que eu tenho é que todo mundo que gosta de série e tal, essas coisas, tá sempre vendo uma série de detetive, uma série de polícia, ou uma série de médico. É isso, é uma cara. constante, né? Na nossa vida. Sim. Mas eu acho que essas séries, uma das coisas que eu gosto muito, e aí falando do Blue Bloods, assim, é a liderança, cara. É assim, quando a gente vê o Tom Selleck, naquela situação ali, são os policiais nova-iorquinos e acontece muita coisa, eles lidam com muita corrupção da corporação, aquelas coisas ali Mas tem a coisa da liderança, tá ligado? Tipo, a série é boa, a história é boa, os personagens são bons, mas eu preciso do Tom Selleck, tá ligado? E os personagens precisam do Tom Selleck. Então, e no Law and Order nisso também. Eu acho que todas essas séries, o elemento a liderança ser um bom ator, um ator carismático, um personagem bem escrito, eu acho que isso já faz, assim, pra mim, 30%, 40% da série, tá ligado? Olha aí, Didi, você concorda? A Olivia, por exemplo, pra você é o carro-chefe de quando você pensa em Law. Ela fez parte do SVU, evidentemente, faz ali, mas tem outros Law and Orders que são muito bons com seus respectivos, né? Sim, cara. O que eu acho bacana do Law and Order é que, em essência, você tem não só o trabalho de investigação policial, né, falando especificamente, né, Law and Order, que você também tem um trabalho da procuradoria. Você tem a parte legal ali, de certa maneira, acontecendo enquanto a ação de investigação tá rolando. Então, você tem meio que não sei se é exatamente, mas é uma espécie de bastidores de como funcionaria essa parada. E o maneiro, cara, é que, diferente de um filme de herói, a gente consegue se colocar num lugar mais fácil, né? Porque o maluco que tu pode ser essa, olha. Eu posso ser esse cara. Só que dentro da possibilidade de você poder ser, eu nunca consegui me espelhar em nenhum deles, porque todos eles eram incríveis. Você fala, cara, esse maluco é incrível. Cara. Exato, apesar da gente ter esse respeito, justamente são pessoas incríveis, né? Eu falei, são heroínas e heróis, é uma coisa alcançável, justamente. E quando você colocou a questão dos advogados ali, é importante a gente assistir que, claro, você tem ressalvas ali pro entretenimento funcionar, as coisas acontecem mais rápido e tal, mas é bacana porque, assim, beleza, peguei o criminoso, no flagrante e tal, mas não é assim, não bota na cadeia, que nem o Velho Oeste. Você tem que provar, meu irmão, pro juiz, pro júri. Então, assim, se o trabalho da polícia foi mal feito, e no caso do Chicago Fire, tem isso também, às vezes eles lidam com incêndio, com arsonismo, né? Acho que é assim que fala em português. Ele tem que fazer uma puta de uma investigação sólida, porque senão, brother, o cara, como ele chama, o cara anda. O vilão anda no final, he walks, né? Ele não vai preso. Isso é maneiro, porque dentro dos bombeiros existe a investigação, como você colocou, criminosa, e às vezes a gente vê bombeiros também em Law and Order e em outras séries, porque crimes como esse acontecem. A gente tem diversos filmes sobre isso, né? E normalmente o bombeiro, o herói bombeiro, ele é o cara do resgate, ele é o cara que tá lá e ele tem aquela porte, aquela parada, mas muito dessas séries você vê mais como o dia a dia. Não que não tenha ação, pelo contrário, tem ação pra caramba, mas tem esse lado investigativo, esse lado de descobrir esse incêndio veio do quê? Foi por que aconteceu? E isso é uma coisa importante até pra série desenrolar, não só pela investigação, mas o combate que você dá a um incêndio, eu tô puxando a sardinha pros bombeiros aqui, mas é diferenciado dependendo do tipo de incêndio que tá rolando. E é difícil, né? É difícil você É difícil, assim, casa, qualquer lugar, né? Pode pegar fogo. Porra, essa aí tu foi fora. Essa foi muito boa, Didi. Que merda, hein? Nós nerds somos muito felizes por os universos da cultura pop, hoje principalmente, estarem conectados, né? Que bacana, essa heroína aqui tá no filme desse herói, por aí vai. Mas, galera, essas séries que a gente tá falando agora, cara, elas fazem isso há muito tempo. Esses Law and Orders todos, o MAD, né? Chicago Med, Chicago Fire e tal, os profissionais né? Os bombeiros salvam alguém, aí o bombeiro ele vai parar no Chicago Med. Como se ele andasse pro lado e tal. Mas isso é maneiro, né? vai. Maneiro, Isso é muito maneiro. E
E, ó, é feito, ó, lá atrás já, cara. Caraca, cara. Ó, outra coisa que eu acho que nessas séries que a gente tá falando, principalmente no universo compartilhado de Chicago, no Law and Order e no Blue Bloods, porque o FBI, por exemplo, se a gente tá falando aqui do universo, elas são mais novas, né? Mas é como você se conecta e vê o personagem amadurecer. O Law and Order, então, né, que são 350 temporadas, você vê muita gente amadurecer, mas isso é uma coisa muito legal. Você acompanhar, apesar de cada série ter lá seu conto a cada episódio, você tá vendo relacionamentos se formarem, relacionamentos se separarem. Beto, o que você puxou realmente eu acho que é interessante, e pra mim isso meio que é uma cerejinha do bolo desse tipo de série. Porque aqui, como você mesmo colocou, a gente não tem o primeiro episódio que altera completamente o segundo, que é determinante pro terceiro e quarto. Não, você tem cada episódio, dentro de si mesmo, um início, meio e fim, que você pode assistir independente do outro, né? Você não precisa ver o anterior ou o posterior pra você entender o que tá acontecendo. Não é essa a proposta. Essa proposta é, sentei, assisti, me diverti, acabou. É engraçado, eu discordo um pouco de vocês, porque o que as pessoas chamam, né, na indústria de série procedural, que são esse tipo de série que a gente tá trazendo aqui, é justamente onde você tem um princípio, meio e fim, que a gente pontuou agora, e esses personagens, eles evoluem muito pouco. Pelo menos pra mim, o que me atrai nessas séries é justamente a praticidade. Você pode colocar no Universal e tá passando um Chicago Med, um Law and Order, e você vai assistir. Se você nunca tiver visto nada dessas séries, você vai entender 99% do que tá acontecendo. Não, mas então o que tu discordou, que eu não entendi o que tu discordou? Porque o Beto colocou que pra ele o que atrai é essa evolução desses personagens, quando nas séries procedurais essa evolução ela não é importante. Mas é que tá, mas aí eu acho que você tá falando com um fã, o Afonso. É o Beto que é a pegada parada. E aí, no caso, ele tá trazendo aquela bagagem, porque é isso que eu acho maneiro. Uma pessoa que nunca viu, ela pode assistir qualquer um que a gente tá falando. Mas o cara que é fã, ele vai perceber a evolução do personagem, ele vai acompanhar ele indo, ele vindo. As histórias que você tem em temporadas passadas, essa transformação vai ter aquele momento, pô, isso é tão Olivia, pô, isso é tão Ice-T, sacou, né? Vai ter esse momento que fala, pô, tal personagem vai fazer isso, porque você já tem uma construção. Quando eu sento lá, por exemplo, pra ver o Blue Bloods, cara, eu preciso que o Tom Selleck bote pra todas aquelas pessoas a lembrança que ele gosta. We are family. Ele tem essa parada, sabe? Quando você vê os conflitos e tal, cada episódio com a sua historinha, mas em algum momento, we are family. Aí você vê o filho dele lá na terceira temporada. Acontece uma parada, aí ele vira pro irmão e fala, we are family. Tu fala, puta que pariu. É isso, agora tu entendeu teu pai? Ele tá 3 temporadas falando essa porra, filha da puta. Agora tu entendeu ele. E sabe, essa conexão é que eu preciso disso, tá ligado? Welcome to our family, Annie. Você tem um background definitivamente, senão as séries não eram boas, né? Se fossem personagens bidimensionais que só resolvessem os crimes, resolvessem o incêndio, e a mina não evolui, não tem nada por... A própria Olivia, né? Ela tem uma questão dela ser filha de uma gravidez violenta. Ela tem essa história e ela investiga crimes violentos, crimes sexuais, muito porque isso está conectado com a forma como ela vê o mundo e superou isso ou não. Então, definitivamente, são personagens muito bem costurados, que têm suas evoluções. Mas na minha visão, inclusive, se é trabalhado assim, esse tipo de série, né? Você não precisa se apegar tanto a eles. É um mínimo que anda, mas eu meio que, inclusive, quero que aquela personagem seja sempre aquela personagem. Se ela mudar demais, você já começa a ir para um outro tipo de série, né? Ela perde um pouco essa característica, né? Mais de sentar e ver, né? É, exato. Que senão você fala, pô, quem é essa mulher? Ela vai fazer referência a coisas muito antigas. Eles têm assim, o tal criminoso voltou. Esse crime aqui daquele cara que a gente não conseguiu prender, lembra? Tipo, no tribunal a gente não conseguiu segurar o cara. Mas é sempre assim, posso ver a qualquer hora. Ligou, tá passando, você consegue sacar. I've been dealing with it for my whole life. Perguntinha pra vocês aqui. Assistindo às séries médicas, vocês ficam tentando desvendar qual é a doença antes deles falarem, é isso que ele tem? Eu presumo que o nosso conhecimento médico somado
seja um pouco limitado. Apesar da gente gostar do Ah, não. Mas eu tenho certeza Nada que- disso, nada disso. Ih, cara. Não. Eu fui no médico recentemente, falei um negócio, eu chutei, fiquei claro. E aí a médica falou assim: você sabe disso? Eu falei, lógico, porque o meu diploma em séries médicas está em dia, querida. Com certeza. Eu sei sim. Agora, uma coisa é fato, tá? A gente que assiste muita série, né? Eu tenho muita gente da área de saúde na família, vocês sabem. Você pega, de fato, né? Nós três aqui, quem assiste séries médicas, você pega muita coisa. Você aprende, de fato, muita coisa. Cara, sabe uma parada disso aí que eu tava conversando outro dia, que é muito interessante, né? As séries hoje, e os filmes também, mas a gente tá falando de série, elas têm tanto investimento na busca por um lugar mais real no universo, no contexto deles, que a gente tem percepções muito engraçadas. Então, assim, eu tava conversando isso outro dia. A gente tava vendo uma série muito antiga, assim, da década de 60, e é muito legal, que o policial, ele entra com uma arminha, mas segurando assim. Aí, você fala assim, não, querido, tem que posicionar a arma, tem que entrar direito, tem que fazer o apoio, caso você precisa tirar e tal. Isso aqui é um bagulho que a gente não tem essa noção, a gente não treinou isso. Na época não tinha tanta consultoria, né? Uma parada que Law and Order me gerou um problemaço quando alguém me fala, pô, roubaram minha parada. Eu fico em silêncio, olho pro lado e penso, pam, 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 pam. Com certeza, você vê um pozinho no chão, aí você se agacha, né? Aí pega a caneta. Lembra, tem que pegar a caneta. Não pode pegar. Pode crer. Aí você levanta assim, sei lá, a camisinha do chão. Aí você fala, Transaram aqui, hein? transaram aqui.